No programa Vereda Literária de hoje, estamos conversando com a escritora e professora argentina Beatriz Sarno. Beatriz, uma solução que você, de certa forma, indica para essa porta estreita em que nós nos encontramos, uma expressão sua, Tomás Gide, é a do olhar político, mas de um olhar interessado também na democratização das instituições culturais. Como é que você poderia tratar disso para nós? Quizás sea una utopía política. Soy de las personas que piensa que un intelectual se define en relación con la esfera pública, no solamente en relación con su escritura, con su poesía o con su música, sino que un intelectual tiene una relación con la esfera pública. Y la esfera pública es también, no solamente, pero es también el momento político. Yo debo confesar que yo soy una reivindicadora de la política y que pienso que las grandes transformaciones que podemos hacer en nuestro discurso tienen que ver con la atención con el cual miremos conflictos que son de naturaleza social y política, contradicciones que no se resuelven en otra parte que no sea en una red social y política. Mi idea es poder comunicar esa red, a lo mejor imposible. Agora, então, já que você fala dessa questão da esfera pública, eu te pergunto, você pergunta pela função da literatura e da arte numa sociedade que opõe a elas uma resistência sistemática, né? Nessa esfera pública, que função nós poderíamos atribuir à literatura? La función de aquello que no se entiende directamente, que es fundamental, Yo, si usted me permite, le voy a contar una anécdota y con eso respondo. Cuando yo tenía 10 años, me llevaron, por casualidad, a ver un ballet con música de Stravinsky. No entendí nada, ni de la música ni del ballet, pero fue la experiencia estética más importante de mi vida. ¿Y cuál fue la experiencia estética? Que había cosas que no entendía. Había cosas que se me resistían radicalmente. Yo creo que la función del arte es esa negación a ser abordada como uno mira MTV o como uno mira un partido de tenis en la televisión. Resistirse, volarle la cabeza a la gente. Uma abertura de horizontes? Totalmente. Você se preocupa muito com essa questão da história, sobretudo da questão da história política, e falemos mais claramente do problema da repressão, da ditadura, da repressão política na Argentina, e você diz, olha, nós temos que aprender com o passado, mas não é um aprender para poder olhar e dizer, olha, isto foi feito, não é simplesmente para isso. Você chega a dizer, isto pode ser feito, e se não aprendermos como que pode ser feito, isto pode ainda vir a ser feito. Sí. Efectivamente, la Argentina tuvo la represión que todo el mundo conoce, desdichada. Tuvo un momento de borrachera con el Mundial de Fútbol del 78, donde la gente se unió a la dictadura militar festejando el campeonato de la Argentina, y tuvo un momento aún más degradado que fue la Guerra de las Malvinas. O sea que tiene esos 3 momentos para recordar. Y lo que no podemos decir es que somos inocentes de esos 3 momentos. No tuvimos los civiles nada que ver con la represión, pero fueron millones los que pensaron que podíamos invadir las Islas Malvinas. Fueron millones de voces nacionalistas. Y fueron millones los que salieron a festejar con los dictadores. Está el video con el capitán del equipo argentino y los 3 dictadores atrás a festejar el Mundial de Fútbol. Entonces, lo que yo quiero decir cuando insisto sobre la cuestión de la memoria es que la sociedad no fue inocente. Uma espécie de cooptação. Exactamente, una especie de creación de un consenso autoritario. Ok, Beatriz Sarno, a última pergunta do programa, quem vai fazer para você é a professora Maria Antonieta Pereira. Beatriz, há mais tempo, quando eu lhe fiz uma entrevista, você me disse que na literatura argentina os começos eram marcados por uma relação bastante forte com a oralidade e com a língua estrangeira. Na época, inclusive, eu relacionei isso um pouco com o próprio começo da literatura brasileira.
ou os recomeços da literatura brasileira. O Silviano Santiago, em um manifesto, antimanifesto, de novo retoma um forte diálogo com a literatura e com o pensamento crítico estrangeiro. E, com a oralidade, de certa forma, à medida que defende uma estética não canônica. Você considera que, nesse momento, poderia estar havendo um recomeço na literatura brasileira? Yo puedo hablar de la literatura argentina de los últimos años, en función de la pregunta que es muy interesante. Yo diría que hoy están empezando a publicar sus novelas y sus poemas escritores que se formaron fundamentalmente con la televisión. No con la radio, no con el diario, sino fundamentalmente con el imaginario de la televisión. Ni siquiera con el imaginario del cine, el imaginario de la publicidad, el imaginario de la televisión y el imaginario del rock, post-Beatles. Ahí se abre un campo de interrogantes. Sabemos cómo escriben los escritores que se formaron con los diarios y la radio. Ahora están escribiendo los que se formaron en la televisión. Eso me interesa ver, los jóvenes. E isso está refletido no seu trabalho. Fica aqui um convite, então, a que se aprofunde esse tema lendo a sua própria obra. Beatriz Sarlo, Vereda Literária, agradece a sua entrevista e deseja ainda muito mais sucesso para o seu trabalho. Muito obrigado. Gracias a ustedes. Converse conosco sobre literatura. Produção Vereda Literária, Rua Diamantina 463, segundo andar, Lagoinha, Belo Horizonte. Minas Gerais, CEP 31-110-320, telefone 31-3423-8730, telefax 3423-8669, e-mail vereda@unibh.br. Para encerrar, um pequeno convite ao trabalho ensaístico de Beatriz Sarlo. A relação com a história é humanística. Exceto para os historiadores, nem a ciência, nem a técnica parecem ter história. Os cientistas não se interessam pela história da ciência, talvez porque tampouco leem os epistemologistas. Num cenário em que são celebradas as proféticas consequências da mais insignificante alteração da tecnologia informática ou genética, a ideia de uma cultura das humanidades e da arte parece francamente um arcaísmo. A ideia de uma cultura humanística, entretanto, pode ser defendida como uma necessidade e não como um luxo da civilização técnico-científica. Contamos com você aqui no nosso próximo programa. Boa leitura e muito obrigado.